Você já parou para pensar que a maior arma já criada contra Deus não foi uma espada, nem uma bomba, mas uma construção? Imagine uma época onde o mundo inteiro falava a mesma língua. Não havia barreiras, não havia nações. E o coração do homem, recém-saído do dilúvio, pulsava com uma ambição terrível. Eles olharam para o céu, não com reverência, mas com desafio. E no centro dessa rebelião estava um homem cujo nome ainda ecoa nas sombras da história. Nimrod. A Bíblia nos conta sobre a Torre de Babel em poucos versículos, mas o que estava realmente acontecendo ali era muito mais sombrio do que uma simples obra de engenharia paralisada. Era a fundação do primeiro império do mal, o protótipo da nova ordem mundial e a primeira tentativa da humanidade de destronar o Criador. Hoje vamos mergulhar fundo na terra de Sinar, desvendar a mente do primeiro tirano da história e entender como a confusão das línguas não foi apenas um castigo, mas um ato de misericórdia que salvou a humanidade de si mesma. Prepare-se, porque a história que você conhece está prestes a mudar. Para entendermos Babel, precisamos entender o homem por trás do tijolo. Gênesis nos apresenta Nimrod, bisneto de Noé. A Bíblia o descreve como um poderoso caçador diante do Senhor, mas no hebraico original a conotação é muito mais agressiva. Ele não era apenas um caçador de animais, ele era um caçador de homens. Um guerreiro tirânico que operava contra a face do Senhor. Nimrod foi o primeiro homem a centralizar o poder, o primeiro a olhar para seus irmãos e dizer, eu sou o rei. Enquanto a ordem de Deus para Noé e seus descendentes era espalhem-se e povoem a terra, a ordem de Nimrod foi o não se fortifiquem-se. Ele foi o arquiteto da rebelião. Ele percebeu que, se conseguisse manter a humanidade unida sob um único propósito, sob um único medo e sob uma única liderança menos a dele, não haveria limites para o que poderiam fazer. E o que eles queriam fazer era tocar o céu. A Torre de Babel não foi apenas um prédio alto, era um templo, um portal. Os antigos zigurates da Mesopotâmia eram construídos para que os deuses pudessem descer, mas Babel foi construída para que o homem pudesse subir. A arrogância aqui é palpável. Eles disseram, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Essa tecnologia foi revolucionária. Até então, construía-se com pedra, o que limitava a altura e a forma. Mas o tijolo é uniforme, é feito pelo homem, é artificial. Com o tijolo, você pode construir o impossível. Eles usaram betume, o asfalto, como argamassa. Era uma construção à prova d'água, uma declaração direta a Deus de que, se ele enviasse outro dilúvio, eles estariam prontos. Eles não precisavam mais da proteção divina. Eles tinham seus muros, sua torre e seu imperador. Era o humanismo em sua forma mais primitiva e satânica. O homem como a medida de todas as coisas, o homem como seu próprio salvador. Imagine o cenário. A planície de Siná fervilhando com milhares de trabalhadores. O cheiro de piche queimado impregnando o ar, misturado com o suor de multidões escravizadas por uma ideologia. Não era apenas trabalho forçado, era adoração. Cada tijolo assentado era um ato de guerra espiritual. Nimrod, do alto de sua plataforma, observava seu império crescer, convencido de que havia superado o Altíssimo. A unidade da língua permitia uma velocidade de progresso aterrorizante. O conhecimento era compartilhado instantaneamente. A ciência, a magia e a arquitetura se fundiam em um propósito maligno. Eles diziam, façamos para nós um nome, não o nome de Deus, mas o nome do homem. Eles buscavam a imortalidade através da fama e do poder material. É a mesma mentira que a serpente contou no Éden. Sereis como Deus. E ali, no berço da civilização, a humanidade estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Se aquele projeto continuasse, o mal se consolidaria de tal forma que a redenção se tornaria impossível. O totalitarismo absoluto teria nascido milênios antes do tempo, mas o céu não estava dormindo. A Bíblia diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Há uma ironia divina aqui. A torre, que para os homens parecia tocar o céu, era tão insignificante para Deus que ele teve que descer para vê-la. A grandeza humana é microscópica diante da glória divina. E o que Deus viu não foi apenas pedra e cal, mas a intenção do coração. Ele viu uma humanidade unificada no erro. Deus disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer.
E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Isso não foi um grito de medo de Deus, como se ele tivesse ameaçado. Foi um diagnóstico de um pai vendo seus filhos correndo em direção a um abismo. Se o mal se tornasse global e unificado, a corrupção seria total. Não haveria para onde fugir, não haveria remanescente justo. Então veio o julgamento, não com raios, não com fogo, não com outro dilúvio, mas com a confusão. Em um instante, a ferramenta mais poderosa de Nero, ou de menos a comunicação, foi despedaçada. Imagine o caos imediato. O mestre de obras grita uma ordem: tragam mais argamassa. Mas o trabalhador ouve algo sem sentido. O trabalhador responde irritado, e o mestre acha que está sendo insultado. A frustração vira raiva, a raiva vira violência. Em questão de horas, a maior obra de engenharia do mundo antigo parou. As famílias se olhavam sem se reconhecerem nas palavras. O tecido social se rasgou, o que unia o povo menos a língua e a rebelião desapareceu. Grupos se formaram, não mais por ideologia, mas pela capacidade de se entenderem. E assim, eles se espalharam. A torre ficou lá, inacabada, um monumento à estupidez humana, uma cicatriz na paisagem que gritava silenciosamente. Aqui o homem tentou ser Deus e falhou. Nimrod, o grande rei, viu seu império se dissolver sem que uma única espada fosse levantada por um exército inimigo. Ele ficou sozinho em meio aos escombros de seu sonho. A dispersão das nações que se seguiu é a origem de todas as culturas que conhecemos hoje. Deus forçou a humanidade a cumprir sua ordem inicial de povoar a terra, mas a semente de Babel não morreu ali. Ela sobreviveu. O espírito de Babel, o desejo de um governo mundial, de uma religião única sem o Deus verdadeiro, de uma humanidade unida pela tecnologia e pelo orgulho, menos atravessou os séculos. Vimos isso na Babilônia de Nabucodonosor, vimos em Roma e vemos hoje. Olhe ao seu redor. Estamos reconstruindo Babel. Temos a internet, a língua única digital que conecta o mundo instantaneamente. Temos a ambição de chegar a Marte, de vencer a morte com a ciência, de criar a vida artificial. Façamos para nós um nome. O grito de Nimrod ainda ecoa nos corredores das grandes corporações e das Nações Unidas. A lição de Babel é urgente e aterrorizante. Deus não tolera a exaltação humana. Toda vez que a humanidade se une para dizer não precisamos de Deus, o resultado é confusão e dispersão. Babel nos ensina que a unidade sem verdade é apenas uma conspiração. A verdadeira unidade só pode ser encontrada no espírito, não na carne ou no tijolo. Vivemos tempos onde o sistema mundial está, mais uma vez, tentando erguer uma torre até o céu. Eles prometem utopia, prometem paz e segurança, prometem que, se nos unirmos, seremos invencíveis, mas a Bíblia nos avisa que esse caminho leva ao anticristo, o último Nimrod, que tentará terminar o que começou a ensinar. Você precisa decidir hoje onde vai colocar o seu tijolo. Você está construindo para o reino que nunca será abalado. Ou está gastando sua vida ajudando a erguer uma nova Babel que está destinada a cair? O mundo ao seu redor está confuso, as línguas estão trocadas, a verdade é relativa e o caos impera. Mas há uma rocha que é mais alta que qualquer torre. Há um nome que está acima de todo nome. E não é um nome que nós fazemos para nós mesmos, mas um nome que nos foi dado. Jesus Cristo. Não seja enganado pela grandiosidade das obras humanas. Não se impressione com os impérios que se levantam contra o Senhor. Eles cairão. Assim como Babel caiu, tudo que se exalta contra o conhecimento de Deus virá ao chão. Saia de Babel enquanto há tempo. Pare de construir castelos na areia da rebelião e firme seus pés na terra prometida da obediência. A torre vai cair, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre.